paz do Senhor a todos. É com alegria e com satisfação que nós estamos aqui mais dessa oportunidade de falar do amor de Jesus, falar da tua palavra, da tua graça e do teu poder. Por isso, vamos orar. Pai, clamando a Ti, Espírito Santo de Deus, que venha sobre nós, que venha trazer a revelação da tua palavra, que eu possa ser instrumento, Pai, do Senhor a trazer a sua revelação aos nossos corações, em nome de Jesus. Peço aos senhores que abram suas Bíblias em Salmo 22. Salmos 22. Salmo 22, ele traz a seguinte palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Vamos ao versículo 12. Muitos touros me cercam, touros fortes de Baçã me rodeiam. Abriram contra mim a sua boca, e como um leão que despedaça e que ruge, como a água que derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. As minhas forças se secou como um fogo no carro, e a língua se me pega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Pois me rodeiam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, e eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim. Força minha, apresenta-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus inimigos, louvar-te no meio da congregação. Esse é um salmo de Davi. É um salmo que ele traz quando ele está sendo perseguido por Saul. Então é um salmo de angústia, um salmo de lamento que ele faz. Então, nós temos esse texto que ele relata a fuga, então a fuga de Davi. E mais à frente, como eu li nos versículos 12 ao 22, ele se apresenta ao Senhor. Ele apresenta como o socorro, clama um socorro presente do Senhor. E esse socorro ele vem através da palavra, através da oração, através da fé, de crer no poder de Deus. Esse salmo, então, ele fala do amor de Deus. Ele fala para nós nos dirigirmos para a cruz, dirigindo para Jesus. Porque quando ele está falando aqui, ele fala no início: Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras também Cristo falou quando ele estava na cruz. Ele fala, ele fala na cruz, ele diz: Eli, lama sabachthani. Então é um salmo profético. Desde daquele tempo, desde aquela ocasião, então vem mostrando, trazendo Jesus para os nossos dias de hoje. Então lá Davi já traz a presença de Jesus, já traz a salvação, já mostra o sofrimento que Jesus ia fazer para poder nos libertar, para nos libertar da cruz. Então, quando nós estivermos em aflição, quando devemos dirigirmos então para Jesus, quando sentirmos oprimidos, todos que buscam Jesus, buscam e encontram nele a fortaleza, encontra nele a salvação, encontra nele a libertação de todas as aflições.
Então devemos ser felizes, devemos procurar a presença do Senhor e nos fortalecer na presença dele. Então esse cerco que o inimigo faz contra nós é o cerco que Satanás faz nos nossos dia a dia. Então, quando isso acontecer, devemos procurar nos concentrar, devemos ter fé, devemos procurar a presença do Senhor Jesus. E ter fé que Ele vai entrar com a salvação, Ele vai entrar com a cura, Ele vai entrar com a libertação. Por quê? Porque nós temos que crer que Deus salva. Deus salva. Jesus é presente, o Espírito Santo é presente nos nossos dias, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, essa é a promessa de Deus, salvação. Essa é a promessa de Deus. Nós devemos ter que crer nessa promessa e sermos fiéis. E, sobretudo, ser fiel, ter essa fidelidade, ter esse amor, esse carinho, e estar sempre caminhando em direção à cruz. Esse salmo mostra Davi já mostrando Jesus. Então Davi já está mostrando o caminho da libertação, da cura, da salvação. Então nós devemos ter essa fé e devemos ter a presença de Jesus nos nossos dias a dia. E nós também, ao sentirmos medo, surge então a dúvida. Essa dúvida tem que ser sanada. Como que nós falamos na dúvida? Em oração. Orar, nos colocarmos presentes na presença de Jesus. Então, por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que Deus vai nos salvar em meio às aflições. Então nós temos que ter fé e ter a segurança na palavra de Deus, que ela é eterna. A palavra de Deus, ela vem desde o princípio mostrando o caminho que nós devemos ter e caminhar para a nossa salvação. Então, por isso, quando nós estivermos sendo perseguidos, quando nós tivermos medo, quando tiver alguma opressão, procuremos o caminho da salvação. Procuremos buscar a presença de Jesus. E com isso também, nós temos essa garantia, que nossos pecados foram todos levados e deixados na cruz. Por isso, nós estamos aqui, por isso que nós estamos aqui buscando sempre a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Eu vou ter aqui a mensagem. Senhor meu Deus, meu refúgio libertador, venho a Ti nesse momento com o coração totalmente aberto, trazendo à memória o clamor do Salmo 22. Tu conheces as minhas lutas e vês que muitas vezes me sinto cercado por problemas, adversidades que parecem grandes e ferozes, como os tombos de maçã, rugindo ao meu redor como leões que despedaçam sua presa. Pai amado, há dias em que o cansaço é tão profundo que me sinto como água derramada, como todas as minhas forças desconectadas e o coração enfraquecido dentro de mim. Minha boca se seca pelo desespero e o peso das circunstâncias tenta me arrastar para o pó. Sinto-me vulnerável, cercado por palavras duras e situações difíceis. Parecem prender as minhas mãos e os meus pés. Expondo toda a minha fragilidade diante daqueles que olham e zombam da minha dor. Mas Tu, Senhor, não te afastes de mim. Tu és a minha força, apressa-te no meu socorro. Livra minha vida da espada e do desespero e do poder do inimigo. Salva-me da boca do leão e das garras do mal, pois Tu me respondeste e me ouves quando clamo dos lugares mais altos e difíceis. Eu creio que Tu ouves, e assim como o salmista, eu já Te louvo pela resposta. Declararei o Teu nome aos meus irmãos e Te louvarei no meio da congregação, porque Tu não desprezas, nem abominas a aflição do aflito, nem esconde dele o Teu rosto, mas quando clama, Tu respondes. Eu creio na libertação e por isso, desde já, eu declaro o Teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação e na intimidade do meu lar. E Te louvarei. Meu coração descansa na certeza de que a tua última palavra para a minha vida não é derrota, mas sim de vitória e de louvor. Entregue em Tuas mãos o meu socorro
e a minha vitória. Em teu santo nome eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço pela oportunidade.